Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma videoaula da série relativa à Revista Espírita. E o ano que nos cabe é de 1859. Nós já abordamos um tema que foi retirado do mês de janeiro, e o estudo de hoje, foi um tema pensado no mês de fevereiro de 1859, que vamos falar sobre escolhos dos médiuns. Obviamente que quando a gente começa a falar escolhos dos médiuns, a escolha é uma palavra não muito comum, não muito trivial. Então nós precisamos primeiro verificar o que significa a palavra escolho. Então, buscando no dicionário, nós encontramos que escolho são perigos e obstáculos. E no caso, então, que estamos abordando nesse vídeo, seria perigos e obstáculos relativos à prática mediúnica, que foi a forma como Kardec trouxe alguns alertas para os médiuns, para aqueles que praticam uma mediunidade em si. Então, Kardec inicia o seu texto dizendo o seguinte: a mediunidade, embora essa faculdade não seja um privilégio exclusivo, é certo que encontra refratários, pelo menos no sentido que a isso se dá. Então, apesar da faculdade mediúnica não ser um privilégio para algum grupo de indivíduos ou de pessoas, também se encontram aqueles que são refratários aos processos mediúnicos. Obviamente que lá no Livro dos Médiuns, Kardec nos diz que todos nós somos médiuns em algum grau. Então, quando a gente vai analisar o que ele quer dizer com a palavra refratário, são aqueles que apresentam a mediunidade de um grau tão baixo, que não é perceptível. Mas a mediunidade é comum a todos, porque todos nós, de uma forma mais intensa ou menos intensa, interagimos com os espíritos desencarnados. E Kardec então continua: é certo também que não é sem escolhos para aqueles que a possuem, e ela pode se alterar, mesmo perder-se, e frequentemente ser uma fonte de graves decepções. Então, a mediunidade em si, ela vai apresentar dificuldades para o médium. Agora, essas dificuldades, elas vão se fazer mais intensas ou não, dependendo da forma como o médium trabalha a sua mediunidade. Então, o médium que se dedicou à sua educação mediúnica, ele vai ter condições de verificar que a mediunidade, na verdade, é uma bênção, uma possibilidade de aprendizado sem par. E, obviamente, que esses escolhos não vão mais ser encarados assim como dificuldades, mas apenas como processos necessários para que possamos aprender e aprender os ensinamentos. E aí a gente pode encarar esses escolhos mais ou menos como aquele indivíduo que para ir à escola precisa tomar uma condução qualquer e a condução demora. Então são as dificuldades naturais inerentes para se alcançar o que se deseja. E aí nós precisamos, então, já que a mediunidade não é privilégio de alguns, nós precisamos entender o que é a mediunidade em si. E Kardec também aborda isso nesse mesmo texto. Então Kardec diz o seguinte: o dom da mediunidade prende-se a causas que não são perfeitamente conhecidas e nas quais o físico parece ter uma grande parte. O dom da mediunidade. Então a mediunidade é uma dádiva, é um presente de Deus para alguns. Mas esse presente não é assim um presente que vem do nada, ou por qualquer coisa. Sendo que a mediunidade, esse dom, prende-se a causas, que Kardec salienta, causas físicas, nós vamos verificar então que esse presente, essa dádiva, ela é decorrente de um planejamento prévio. E esse planejamento, obviamente, vai acontecer antes do processo reencarnatório em si. Porque durante esse processo reencarnatório,
o corpo físico que aquele espírito vai se utilizar na sua expressão na matéria, precisa estar adequado para a prática mediúnica. E, obviamente, que dependendo do grau ou nível de mediunidade que apresente, o seu corpo físico, dentre outras coisas, precisará estar em acordo com aquilo ao qual vai se submeter. E nós temos também no livro dos Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 26, em que trata de mediunidade gratuita, em que fica claro que a mediunidade é um dom. E então nós encontramos no Evangelho os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, então os apóstolos, segundo o Evangelho, também apresentavam um grau de mediunidade, e igualmente receberam de Deus um dom gratuito. Então, por isso que se fala, né, o que dai de graça, o que de graça recebeste. Se essa mediunidade é um presente de Deus, nós também precisamos, e um presente gratuito, obviamente que nós precisamos, então, utilizar essa mediunidade de forma gratuita, certo? Agora, obviamente que, como nós falamos, esse presente vindo de Deus, ele deve servir para alguma coisa, e vai servir de aprendizado. Então, aquele que se verifica como sendo médium, ele precisa se dedicar e dedicar a mediunidade que é presente ao seu próprio aprimoramento pessoal, ao seu aprendizado e também ao aprendizado das outras pessoas. Trazer para os outros aquelas informações que lhe chegam como médium. E, obviamente, que a prática mediúnica ela é bastante variada. Então, a possibilidade de auxiliar terceiros pela mediunidade que se detém é bastante ampla e se encontra, obviamente, disponível essa possibilidade em muitas das casas espíritas. E aí, como nós estamos falando, essa dádiva, esse presente que é dado por Deus, ele é dado para trabalho, ele é dado para trabalhar. E Kardec diz, à primeira vista, pareceu que um dom tão precioso não teve ser o quinhão senão de almas de elite. Ora, a experiência prova o contrário, porque se encontram poderosos médiuns entre as pessoas cuja moral deixa muito a desejar, ao passo que outras, estimáveis sob todos os aspectos, não a possuem. E aí nós temos uma verificação bastante clara que a mediunidade não é privilégio de alguns. Ele é necessário para aqueles que vão utilizá-la no seu processo reencarnatório, ou na sua encarnação, melhor dizendo, e que deve ser utilizado pelo seu aprimoramento pessoal. Não sendo privilégio de poucos ou de alguns, a mediunidade está disponível para todos. Então, a mediunidade em si, ela é uma faculdade neutra. Ela, por si só, não traz características boas nem ruins. As características boas ou ruins da mediunidade vai ser trazido por aquele que a exerce. Então, um espírito bom, encarnado bom, mas que possui o dom da mediunidade, vai utilizá-la de uma forma positiva. Enquanto aqueles que ainda não se perceberam enquanto espíritos e que precisam utilizá-la para o seu aprimoramento pessoal e dos outros, podem utilizá-la de forma negativa, trazendo, obviamente, malefícios para si próprio, quanto para aqueles que os ouvem. Então, esses alertas de Kardec são muito interessantes e importantes para todo aquele que se vê em contato com a prática mediúnica, seja diretamente ou numa tarefa com médiuns que apresentam a mediunidade ostensiva. E Kardec fala então do mérito. Ele diz, o mérito não está, pois, na posse da faculdade medianímica, que pode ser dada a todo mundo, mas do uso que ela se pode fazer. Então, nós verificamos que o mérito em si não está
apresentar a própria faculdade mediúnica. Mas o mérito vai estar em como a utiliza. Se a utiliza da forma positiva ou se a utiliza de uma forma não muito boa, de uma forma negativa. Então, nós verificamos a importância de dar um direcionamento adequado para todo aquele que possui o dom da mediunidade, porque é um dom. Sendo um dom, é necessário o seu aprimoramento, é necessário o seu uso, para que a vida do indivíduo ocorra de uma forma tranquila, harmonizada, com saúde física e mental, sem apresentar aqueles vários escolhos que são, obviamente, inerentes ao processo de aprendizado em si, mas também podem perdurar no tempo a partir do momento em que o indivíduo não faça bom uso dessa faculdade. O princípio fundamental que todos nós temos que estar cientes é que, entre os espíritos, os há de todos os graus, em bem e em mal, em ciência e em ignorância. Então, o princípio fundamental é que, como os encarnados, também encontramos no seio dos desencarnados espíritos bons e maus. Nós vamos entrar em comunhão com aqueles com os quais nos afinizamos. Então, é fundamental para o médium estar ciente de que ele vai entrar em contato com espíritos do plano desencarnado. Que tipo de espírito ele vai se relacionar é uma escolha pessoal, que vai estar também relacionado com o seu próprio comportamento, com a sua vontade de se aprimorar, com a sua vontade de fazer um bom uso dessa faculdade, que é muito importante para todos nós, para todos aqueles que apresentam algum grau de mediunidade em si. E qual seria então, já que estamos falando de médiuns, qual seria o melhor médium? Porque quando a gente pensa em médium, nós sempre pensamos quem é o melhor, quem é o pior, como ser um bom médium. E Kardec vem falar o seguinte: o médium perfeito não teria, assim, senão comunicações perfeitas de verdade e de moralidade. Não sendo possível a perfeição, o melhor será aquele que tiver as melhores comunicações. É pela obra que se pode julgá-los. Então, médium perfeito nós não vamos encontrar ainda no mundo de expiações e provas. Pois o médium, para ser perfeito, não teriam senão também comunicações verdadeiras e perfeitas, em moralidade em si. Mas como nós não temos esse médium perfeito, nós podemos pensar em melhor médium, ou médium bom e um médium não muito bom. Então, o médium bom será aquele que tiver comunicações boas, certo? Vai apresentar falhas? Ainda vai se encontrar falhas, mas as comunicações são boas, provenientes de espíritos que também buscam seu aprimoramento, que buscam fazer o bem. Então, se nós queremos ser um médium bom, nós vamos selecionar aqueles espíritos bons, trazendo comunicações boas, comunicações informativas e que vão trazer benefícios, tanto para o próprio médium, como com aqueles com o qual ele entra em contato. E Kardec traz, então, um alerta bastante grande sobre uma das dificuldades, ou a maior dificuldade encontrada no Espiritismo. Ele diz o seguinte: porque o médium não poderia ser perfeito, os espíritos levianos, trapaceiros e mentirosos podem se misturar às suas comunicações, alterar-lhe a pureza e induzir em erro, ele e aqueles a que se dirigem. Então, como não existe médium perfeito, aquele médium que vai somente entrar em comunhão com espíritos elevados, o maior escolho do Espiritismo é que espíritos levianos podem se miscuir nas comunicações trazidas pelos médiuns. Como não existe médium perfeito, em algum grau, esses médiuns que se encontram hoje em dia na tarefa mediúnica, no trabalho do Espiritismo,
trazer também comunicações de baixo teor. Por isso é imprescindível a análise, a avaliação séria de toda a comunicação que esses espíritos trazem. Mas Kardec diz ainda o seguinte: aí está o maior escolho do Espiritismo, e não lhe dissimulamos a gravidade. Pode-se evitá-lo? Dizemos alto e bom som: sim, é possível. O meio não é difícil e não pede senão o julgamento. Então, novamente, precisamos julgar, avaliar toda a comunicação que é trazida pelos espíritos através dos médiuns. A primeira avaliação deve ser do médium em si e também, obviamente, daqueles que estão ouvindo, ou de todo aquele que entra em contato com essa comunicação. E, além disso, Kardec traz o maior escolho do médium. Então, verificamos o maior escolho do Espiritismo, e agora Kardec fala sobre o maior escolho dos médiuns. E ele diz: de todas as disposições morais, a que dá mais presa aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Então, esse vai ser um alerta para todo médium que se dedica à tarefa mediúnica. O orgulho em si é a porta de entrada para todos esses espíritos que desejam fazer algum mal. Todos aqueles espíritos que ainda pensam, ainda se comprazem em causar danos para si próprio e para os outros. Porque todas as vezes que um dano intencional é causado a outrem, esse dano também é causado naquele que o comete. E Kardec diz: o orgulho é para os médiuns um escolho tanto mais perigoso quando não o reconhecem. É o orgulho que lhes dá essa crença cega na superioridade dos espíritos que se ligam a ele, porque se lisonjeiam em certos nomes que lhes impõem. Então, meus amigos, não é por falta de alerta que o médium não vai estar ciente da sua responsabilidade, não vai estar ciente da tarefa que lhe cabe. Todos nós, voltados ou em contato com uma atividade mediúnica, necessitamos julgar as comunicações que são trazidas. E o médium precisa julgar também o que o move na sua tarefa mediúnica. Se ele verificar que é o orgulho, é necessário fazer, então, um trabalho para diminuir a manifestação desse orgulho, pelo menos na atividade mediúnica. E terminamos aqui, então, com mais essa videoaula e voltaremos numa próxima, ainda trazendo outro tema da Revista Espírita. Muita paz a todos.